Não gostas de me arriscar a inventar factos? Então, cijo-me estritamente ao que foi fornecido. Aqui está a narração adaptada. Há lugares que o tempo parece ter esquecido de apressar, lugares onde o passado não desapareceu, apenas se instalou, camada sobre camada, à espera de quem tiver paciência para o ler. Oman é um desses lugares. Para entender Oman é preciso primeiro recuar séculos, talvez milénios, até ao momento em que a sua posição na Península Arábica começou a moldar tudo o que este território viria a ser. Foi ali, entre o deserto e o mar, que nasceram os antigos portos comerciais que ligavam a Arábia, à África e à Índia, tecendo rotas que atravessavam oceanos antes de existirem mapas para os descrever. Com o tempo, esses portos deram origem a impérios marítimos poderosos e Oman tornou-se um centro de comércio e de cultura, um cruzamento de povos e de ideias. Durante séculos, os marinheiros omanitas desafiaram o Oceano Índico, estabelecendo rotas comerciais e colónias longe de casa, levando consigo a língua, os costumes, a fé. Foi assim que o Islão se espalhou por esta terra, fundindo-se com as tradições locais até formar uma identidade cultural única, que ainda hoje se reconhece nas ruas, nos gestos, no silêncio das mesquitas ao entardecer. E é essa longa memória que Oman carrega até os dias de hoje. Um país que soube crescer sem apagar aquilo que o formou, preservando fortalezas antigas, cidades históricas e tradições marítimas que resistiram ao peso dos milênios. É por aí que começa a nossa viagem, em Mascate, o coração de Oman, onde o mundo moderno e séculos de tradição parecem ter aprendido a coexistir sem pressa. Aqui, a vida corre devagar, quase em surdina, e ainda assim, cada rua sussurra histórias antigas a quem souber ouvir. No centro da cidade, ergue-se a grande mesquita do Sultão Qaboos, uma obra-prima de arquitetura e devoção. A sua cúpula majestosa, os mosaicos minuciosos, as salas de oração serenas, tudo reflete uma cultura de fé e de arte que atravessou gerações sem perder o brilho. Para lá da mesquita, o souk de Mutra desperta em cor e movimento. Especiarias, tecidos, tesouros feitos à mão enchem o ar de aroma e de história. Os vendedores anunciam a sua mercadoria em voz alta, enquanto locais e viajantes se perdem de bom grado pelos becos estreitos, descobrindo passo a passo o ritmo antigo de Mascate. As ruas da cidade são um tecido de contrastes. O traje omanita tradicional cruza-se com estilos modernos. Edifícios históricos erguem-se lado a lado com a arquitetura contemporânea, num equilíbrio delicado entre herança e progresso que, de alguma forma, nunca parece forçado. Talvez seja essa a pergunta que Oman nos deixa, sem a formular em voz alta. Será possível avançar sem perder aquilo que somos? Cada cidade, cada geração responde-lhe à sua maneira. O porto estende-se ao longo da costa, pontuado por barcos de pesca e daus tradicionais. Aqui, o Mar da Arábia encontra a cidade, trazendo consigo ecos de comércio, de exploração, de séculos de vida marítima. As ondas suaves reflectem o sol, lançando sobre o cais um brilho dourado que parece pertencer a outro tempo. Cada esquina de Mascate convida à curiosidade. O som dos passos sobre a pedra, o aroma do café acabado de fazer, a luz sobre as mãos de um artesão concentrado no seu ofício. São estes pequenos detalhes que, juntos, tecem a história viva da cultura e da resiliência de Oman. Mas a cidade é apenas o primeiro capítulo. Deixamo-la para trás e a viagem avança para os vastos desertos de Oman. Da harmonia entre tradição e modernidade, de Mascate até as dunas intermináveis que se perdem no horizonte,
Omã revela-se pouco a pouco, capítulo após capítulo, paisagens, pessoas e histórias ainda por contar. Para lá da cidade, a paisagem transforma-se. Os edifícios desaparecem, o deserto começa. Bem-vindos ao Arriba Sands, um mar infinito de dunas douradas, esculpidas pelo vento e pelo tempo. Aqui, o silêncio não é vazio, é uma força em si mesmo, quase palpável. A imensidão estende-se para além do horizonte, e cada grão de areia parece carregar consigo a memória de séculos. Durante gerações, tribos beduínas fizeram deste deserto a sua casa, vivendo em harmonia com uma natureza que não perdoa erros. Aprenderam a sobreviver nos ambientes mais hostis da terra, guiados pelas estrelas, sustentados pela tradição. O seu modo de vida resistiu e mudou, com o tempo, sem nunca se desligar dele por completo. Há algo nessa relação entre o homem e a terra que talvez nos faça pensar na nossa própria pressa, na forma como tantas vezes trocamos raízes por conveniência. Deixamos o deserto para trás e a viagem segue em direção às montanhas, onde Omã revela mais uma face da sua beleza, inesperada e serena. Este é o Jebel Akdar, a Montanha Verde, um lugar onde a vida persiste contra todas as probabilidades, muito acima do chão do deserto. Terraços agrícolas agarram-se às encostas, cultivados por gerações que souberam ler a terra como poucos. Aqui, antigos sistemas de irrigação, conhecidos como falaj, conduzem a água através de canais de pedra, sustentando a vida num lugar onde, à primeira vista, ela parecia impossível. Nestas montanhas, a natureza e a engenhosidade humana convivem em equilíbrio. Cada terraço, cada caminho, conta uma história de resistência e de adaptação. O ar aqui é mais fresco, o ritmo mais lento. As aldeias repousam em silêncio entre os picos, alheias à pressa do mundo moderno. Ao amanhecer, a névoa desliza sobre as falésias, e ao pôr do sol, as montanhas ganham tons suaves de dourado e rosa, como se a própria paisagem respirasse mais devagar. No Jebel Akdar, Omã mostra o seu lado mais sereno, um lugar onde a força não se encontra na dureza, mas no equilíbrio. Talvez haja aqui uma lição que vale a pena levar conosco, a de que resistir nem sempre significa endurecer. Dos vales escondidos, onde a água corre em silêncio, a viagem continua até ao ponto em que essa água encontra o mar sem fim. Omã revela então um dos seus maiores segredos, as wadis. Estes vales naturais, esculpidos pela água ao longo de milhares de anos, guardam piscinas de águas cristalinas, riachos correntes e vida onde menos se esperaria encontrá-la. Numa terra definida pelo deserto, estas águas parecem quase irreais, frescas, convidativas, um refúgio contra o calor e um lembrete silencioso do poder discreto da natureza. Lugares como o Wadi Shab atraem viajantes de todo o mundo, não apenas pela sua beleza, mas pelo próprio caminho até lá chegar. Por trilhos estreitos, sobre pedras, atravessando água, cada passo revela algo novo, e talvez seja esse o verdadeiro prêmio. Não o destino, mas o esforço de o alcançar. Dos vales escondidos, onde a água flui em silêncio, a viagem segue até onde ela finalmente encontra o mar sem fim. Aqui, a terra abre-se para as vastas águas do Mar da Arábia. A costa de Omã estende-se por milhares de quilômetros, um ponto de encontro entre a terra e o oceano. Durante séculos, estas margens moldaram a identidade da nação. Foi destas águas que os marinheiros omanitas partiram em grandes jornadas, comerciando pela África, pela Índia e para além delas,
O mar nunca foi uma barreira, foi sempre um portal para o mundo, e ainda hoje a vida aqui segue o ritmo das marés. Os pescadores lançam as redes ao nascer do sol, enquanto as ondas transportam histórias de gerações que já partiram. Ao longo das costas de Omã, o horizonte parece infinito, um lembrete de que esta terra, embora profundamente enraizada na tradição, esteve sempre ligada a algo maior do que ela própria. Mas para lá das paisagens e do mar, a verdadeira história de Omã vive no seu povo, enraizada na tradição, guiada pelo respeito, moldada por séculos de história. A cultura omanita assenta em valores que resistiram à prova do tempo. A hospitalidade aqui não é apenas um costume, é um modo de vida. Uma chávena de café nunca é apenas uma bebida, é um convite, um gesto de boas-vindas, um símbolo de ligação entre pessoas que talvez nunca se voltem a ver. Há quem reconheça nesse gesto simples algo profundamente familiar, um eco de outras culturas, onde receber bem também é, acima de tudo, uma forma de dizer: importas-me. Dos mercados movimentados às aldeias silenciosas, a vida cotidiana avança com um sentido de calma e de propósito. A tradição aqui não é algo preservado como relíquia do passado, é vivida, dia após dia, nas pequenas coisas. Em Omã, a identidade não se define apenas pela mudança, mas pelo equilíbrio entre herança e progresso. Uma nação que avança sem nunca perder de vista o lugar de onde partiu. No mundo que parece acelerar a cada dia que passa, ainda há lugares que nos convidam a abrandar. Lugares que não exigem atenção, conquistam-na devagar, sem pressa. Omã é um desses lugares. Uma terra de contrastes, onde o deserto encontra a montanha, onde as tradições antigas convivem com a vida moderna e onde cada jornada se transforma numa história. Não são apenas as paisagens que deixam marca, é o sentimento que elas despertam, uma sensação de calma, de ligação, de algo que parece atemporal. E muito depois de a viagem terminar, essa sensação permanece, como um perfume que se recusa a desaparecer da memória. Quando o sol se põe sobre a terra de Omã, a viagem pode terminar, mas a sua história não. Em cada grão de areia, em cada pico de montanha, em cada onda que toca a costa, Omã deixa mais do que memórias, deixa um sentimento silencioso, poderoso e duradouro. Talvez seja essa, afinal, a verdadeira beleza desta terra, a de nos fazer perguntar, muito depois de partirmos, o que levaríamos conosco se um dia trocássemos a nossa pressa por este mesmo silêncio. Este é Omã, a joia escondida da Arábia.